Suzete Lima, obrigado pelo convite. Professor Nilo, é um prazer dialogar com o senhor nesse momento. Que é preciso começar, que é o seguinte: o primeiro elemento, o primeiro elemento é que a muito multifacetada. A Amazônia não é uma massa, um desenho uno, né? Você tem Amazônias dentro da Amazônia. Às vezes as pessoas se perdem a noção, não têm a noção, por exemplo, de que vive na Amazônia Legal 27, 28 milhões de pessoas. A maioria absoluta, quase 70%, 80% delas vivem nas áreas urbanas. Às vezes a dias de distância. Professor Luiz está falhando. Isso. Professor, problema de conexão. Problema na sua conexão, de imagem também. Na Amazônia é muito mais difícil a conexão. Esse é um dos desafios nossos, né? Me desculpa, gente, mas o professor Luiz, porque a dificuldade dele... Professor Nilo? Sim. O professor Luiz está fora de comunicação. Sim, eu acho que o senhor poderia começar falando, então, depois o professor Luiz entra. Está bem. Eu vou, então, começar a apresentação. É um prazer estar aqui falando com vocês. Eu agradeço o convite da Suzete, bem como um prazer estar com o professor Luiz, que está lá em Manaus, falando conosco. A minha percepção do tema do avanço do desmatamento na Amazônia em tempo de pandemia vem da experiência que a própria igreja faz em sua presença missionária na Amazônia, na captação e na voz que busca captar a partir dos 2 a 2,5 milhões de pessoas indígenas, realmente que habitam 9 países, né, no Peru, na Bolívia, no Equador, na Colômbia, Venezuela, Brasil, Guiana, Suriname e Guiana Francesa. Evidentemente, como o professor Luiz estava colocando, existe uma população muito maior do que estes indígenas, né? A Amazônia é um extenso território com uma população estimada em 33 milhões ou mais de pessoas. Nesses 9 países, ou territórios, né? Evidentemente, ao falar disso, nós também olhamos para a importância da Amazônia como floresta, como na América do Sul, essencial para a distribuição das chuvas, os movimentos do ar ao redor do planeta, mas, ao mesmo tempo, nós sabemos que é a segunda área mais vulnerável do mundo em relação às mudanças climáticas, devido à ação direta do ser humano. E aí, o nosso olhar cuidadoso, pois a Amazônia sofre com a interferência e a ação do ser humano. A água e a terra desta região alimentam e sustentam a natureza, alimenta e sustenta a vida e as culturas de inúmeras comunidades indígenas, camponesas, afrodescendentes, quilombolas, caboclos, assentados, ribeirinhos e habitantes dos centros urbanos. A água da Amazônia é uma fonte de vida que possui um significado real pelas chuvas que se distribuem em toda a América do Sul, chegando até aqui onde estou, em São Paulo, que depende da Amazônia em termos de água, com as chuvas, os verdadeiros rios que chegam até aqui.
E, evidentemente, tem um valor simbólico também, a água. E isso vai nos interligando todos, junto com a Amazônia, os seus ecossistemas, as culturas, o desenvolvimento do território. Existe a riqueza humana na Amazônia, que é a realidade pluriétnica e multicultural. Os rostos que habitam a Amazônia são muitos variados. Isso nos coloca diante da necessidade de viver a harmonia na diferença, de acolher o diferente. O grande desafio, a partir da minha perspectiva, é viver em harmonia consigo mesmo, com a natureza, com os seres humanos, e com o próprio Deus, neste âmbito que é o desafio da própria Amazônica, da própria Amazônia. Há uma intercomunicação entre todo o cosmos, não há elemento que possa ser excluído, não há exclusão, nem poderá haver excluídos seres humanos quaisquer que sejam. O grande desafio é como garantir vida para todos. Evidentemente, esta é uma primeira abordagem, eu diria que há um clamor duplo que nos vem da Amazônia, que é o clamor da terra e o grito dos pobres. Porque a grande beleza que é a Amazônia, depois, é claro, o professor Luiz vai poder dizer muito bem, a partir da perspectiva, ele que está em Manaus, mas a grande beleza da Amazônia é uma beleza hoje ferida e deformada, pois é um lugar de dor e de violência, pelos ataques à natureza e pelas consequências para a vida dos povos. Existe, portanto, uma crise socioambiental. E a experiência que foi feita, já que eu falo da perspectiva da igreja, a experiência que foi feita para a realização do sínodo foi, antes de tudo, uma experiência de escuta do povo da Amazônia. E isso foi um elemento importante, né? Uma escuta que sinalizou para algumas ameaças contra a vida. Por exemplo, a apropriação e a privatização de bens da natureza, como a própria água, concessões florestais e a entrada de madeireiras ilegais, a caça e a pesca predatórias, megaprojetos insustentáveis, como hidrelétricas, concessões florestais, exploração massiva de madeira, monoculturas, estradas, hidrovias, ferrovias e projetos de mineração e petróleo. Também, outro desafio e ameaça é a contaminação causada pela indústria extrativista e lixões urbanos, já que o Luiz estava começando a nos falar, olhem, a população, tomado todos os habitantes da região amazônica, dos 9 países, moram em cidades. Existe um problema que é próprio do urbano, e um deles é o lixo, e assim por diante. Evidentemente, a mudança climática que estamos sofrendo no planeta Terra tem repercussões imediatas também sobre a Amazônia. Evidentemente, existem também graves consequências sociais, doenças derivadas da contaminação, a questão do narcotráfico, os grupos armados ilegais, alcoolismo, violência contra a mulher, exploração sexual, tráfico humano, venda de órgãos, turismo sexual, perda da cultura originária e da identidade, criminalização e assassinato de lideranças e defensoras do território. Então, pessoas que estão defendendo são facilmente criminalizadas, tiradas até, às vezes, do cenário. Bom, existe, é verdade, ao falar de Amazônia, interesses econômicos e políticos, os setores dominantes da economia atual, com a cumplicidade de governantes, de autoridades, e, às vezes, tentando cooptar até autoridades indígenas. As vítimas são os setores mais vulneráveis, como as crianças, os jovens, as mulheres,
e a irmã Mãe Terra, né, como costumamos assim chamar. Existe também toda a questão da migração, os processos migratórios, seja a mobilidade dos povos dentro de seus territórios, isso é algo milenar, mas também o deslocamento forçado de povos indígenas e camponeses e ribeirinhos, expulsos de seus territórios. Existe aqui um problema grandíssimo, né? E também a atração pela cidade. Fala-se, o documento sínodo fala do falso brilho da cultura urbana sobre os povos autóctones, né? Que chegado à cidade acabam recebendo as periferias e tudo o que significa, né? Evidentemente, há um processo, a importância aqui é colocar-se à escuta, o processo de escuta do clamor que vem do território e do grito dos povos, da memória que devemos fazer dos passos já trilhados por aqueles que habitam já há tanto tempo a Amazônia, mas que sofreu uma colonização de várias frentes, assim que a cultura ocidental branca vai chegando e vai tentando colonizar militar, política e culturalmente, além da ganância e da ambição dos colonizadores. Aqui é um verdadeiro desafio que se faz urgente, porque a escuta do grito da terra e do grito dos pobres e dos povos da Amazônia nos chama a um olhar que representa para nós, com a cultura ocidental e neoliberal capitalismo, há uma conversão, há uma mudança no olhar, né? Há um olhar das comunidades, em favor das comunidades, buscando harmonizar os diferentes povos que ali habitam. De uma escuta atenta do clamor que vem deste povo da Amazônia. Então, nós sentimos, assim, e um desafio a nos colocarmos, inclusive, a serviço, num diálogo que deve ser intercultural, interreligioso, ecumênico, pois a realidade é pluriétnica, pluricultural, plurireligiosa, e a Amazônia exige, então, uma atitude de diálogo aberto, reconhecendo também a multiplicidade de interlocutores que ali se apresentam. Evidentemente, é um desafio de grande monta, pois sem o diálogo não conseguiremos ouvir, não conseguiremos mergulhar naquilo que é nossa interlocução com povos tão diferentes na Amazônia. Eu creio que aqui é reconhecer vários elementos de que há um erro de nossa parte, em termos teológicos, eu diria, um verdadeiro pecado ecológico da nossa ação e omissão diante do que está acontecendo na Amazônia. É necessário também promover uma ecologia integral, sendo este o caminho possível, né? Buscando o caminho possível, não separando, e aqui é importante, na minha percepção, as questões ecológicas e os problemas sociais. Não há como pensar de maneira separada as questões ecológicas e os problemas sociais. Eles devem ser tratados em conjunto. E, ao mesmo tempo, a Amazônia merece o nosso olhar contínuo, o verdadeiro, eu diria, exercer sobre a Amazônia um olhar como que numa observação contínua de tudo o que lá acontece, para que possamos denunciar os problemas ambientais e sociais, nos movendo em defesa da vida.
E, é claro, vida aqui no campo tanto ecológico quanto humano. Também uma mobilização da comunidade internacional, né, para que recursos econômicos possam chegar à Amazônia para a defesa, para a promoção de um modelo de desenvolvimento que seja não depredatório ou predatório, mas justo e solidário. Também apresento como desafio a necessidade de defender a Amazônia diante das diferentes formas de violação, né, para que se obtenha uma justiça que preserve a vida e consiga o equilíbrio tanto ecológico como social. Também mais algum aspecto me parece importante é o papel fundamental dos diferentes povos, o papel importante que exercem as mulheres, a liderança das mulheres, como nós as temos em destaque nos relatórios, na escuta que foi feita antes do Sínodo da Amazônia. Então, evidentemente, aqui há uma escuta e, ao mesmo tempo, um anúncio, na perspectiva de olhar o rosto que se apresentam nos diferentes povos amazônicos, né? E aí sim, poder, ouvindo a todos, resgatar e valorizar os valores culturais dos povos amazônicos, né? E nossa presença, essa presença junto ao povo amazônico, seja uma presença de aliados dos povos amazônicos, jamais uma presença de invasão, de morte, e tudo que isso significa. Evidentemente, um respeito às culturas e aos direitos dos povos é urgente, sem o qual nós estaremos nos afastando e traindo aquilo que é vida, aquilo que e alimentando as ameaças contra o próprio bioma amazônico e as ameaças contra seus povos. Evidentemente, são muitos os desafios que se apresentam, e também o desafio de qual modelo de desenvolvimento possa ser justo, solidário e sustentável para com a Amazônia. Aí o professor Luiz talvez poderia nos falar muito bem sobre essa questão. Então, existe um olhar socioambiental que deve nos levar ao cuidado, à proteção e à defesa dos direitos dos povos e dos direitos da natureza. Vejam como a nossa percepção é sempre assim, direito dos povos, no plural, e direitos da natureza. Evidentemente, uma atenção especial deve ser dada às comunidades afetadas por danos socioambientais. E isso tem que ser urgente, né? Já porque existe muita morte, muitas dificuldades, né, neste sentido. É necessário também saber captar a sabedoria dos povos amazônicos. Nós, muitas vezes, viemos com a nossa cultura ocidental nos achando donos, quando, na verdade, a escuta desses povos, os diferentes rostos que ali se apresentam, as culturas, elas contêm uma sabedoria que deve ser resguardada, respeitada, ouvida, evidentemente, nos fará crescer nesse encontro e na valorização socioambiental da Amazônia. Evidentemente, há um outro desafio, que são as políticas energéticas, a própria emissão de dióxido de carbono, outros gases, que, na verdade, atingem a Amazônia, direto ou indiretamente, e também na mudança climática, né? Não sei quanto tempo já falei, mas talvez seja importante ver se o Luiz conseguiu o contato, para que, ouvindo a ele, possamos continuar depois, tendo clareza de que não podemos esquecer nesse olhar sobre a Amazônia, dos pobres,
a partir dos vulneráveis que gritam por vida em nossos dias. Muito obrigado, muito obrigado, professor Nilo. Eu estou anotando aqui, muito importante a sua fala, né? O centro da Amazônia deve ser a vida das pessoas, né? Então, nós vamos passar a palavra para o Luiz, professor Luiz, mas eu anotei algumas coisas que foram que as comunidades internacionais devem, né, olhar para um desenvolvimento não predatório, mas um desenvolvimento onde o centro deve ser os povos, as comunidades, né, e a sua pluralidade, porque nós temos diversos povos na Amazônia. Quando falamos de comunidades indígenas, porque são várias comunidades, não é uma comunidade, várias etnias indígenas lá dentro. Então, assim, estou muito feliz com a sua fala, porque tu colocou algumas questões, a questão da defesa da justiça, da vida, do equilíbrio ecológico, do social, e o papel fundamental das mulheres nessa região, né? E é importante, então, a gente olhar para a vida dessas mulheres. Essas mulheres têm um lugar de fala, e a gente deve ouvir o lugar de fala. Jeito, tanto pesquisadores, investigadores, devemos chegar na Amazônia não com o nosso olhar, mas respeitar, né, essa cultura, esses saberes que já existe dentro dessas comunidades. Então, aí sim, né, nós teremos um equilíbrio. Nós não estamos dando saberes, nós estamos aprendendo a conviver com essa diversidade que é o nosso país e que é essa região, né, muito importante para o mundo hoje, não para só o Brasil, mas todos nós sabemos da importância da Amazônia na vida do nosso planeta. A Amazônia, o nosso planeta, ele não vai existir. Então, é muito importante que a gente leve em consideração, né, a importância da vida dentro dessas comunidades ali na Amazônia. E aí, a responsabilidade do governo, como, né, essa é uma pergunta que a gente pode estar colocando, como a gente garantir quando a gente vê que tem uma ausência de governabilidade, né, para essas comunidades? É uma pergunta que vem há mais de 500 anos colocada, né? A gente olhar para a Amazônia, nós mesmos brasileiros conhecemos muito pouco. Então, professor Luiz, agora a palavra está com o senhor. Obrigado. Tá? Consegue me ouvir bem agora, né? Você começou aquela hora. Isso. Então, até foi oportuno poder ouvir o Bispo Nilo e chamar a atenção todo esse cenário, toda essa Amazônia descrita pelo professor Nilo, nos remete a pensar que há uma enorme contradição, há um enorme conflito de interesses entre essa Amazônia plural, multicultural, multiétnica, inclusiva e etc., populações indígenas, não indígenas, migrantes, etc., em oposição a uma dinâmica do capitalismo, uma dinâmica do capital, que olha a Amazônia como um estoque de recursos a ser explorado. A Amazônia tem sido vista, nesse momento, como um lugar que precisa ser explorado. Quando eu comecei a minha fala chamando a atenção para a densidade populacional da Amazônia, é para lembrar que aqui não não. As riquezas que aqui estão. Consegui. É 160 milhões desses hectares, quase 80% dessas áreas, elas estão degradadas, elas estão
perdendo a capacidade de gerar alimento para os bois. O que os empresários, o que o capital faz? Em qualquer lugar do mundo, o capital vai recuperar essa pastagem, gastando com tecnologia, com informação, com adubo, para recuperar essa pastagem. Para você ter uma ideia, no mundo, a 7% de todo o adubo para recuperar. Tudo que o doutor Nilo falou até agora tem tudo a ver, por uma razão simples. O capital, no Brasil, ele é cruel. Historicamente ocupadas pelas populações tradicionais, pelas populações indígenas. Nesse contexto que eu trago, a gente já traz a discussão sobre o processo Suzete? Oi, voltei a ouvir. Suzete, ouvindo... como está? Estou te ouvindo, professor Nilo. Sim. Sim. Voltamos? Estou ouvindo. Acabou, professor Luiz? Não, eu perdi o raciocínio, mas só para concluir, então. Eu falava que essa invasão sobre as terras é resultado de uma lógica econômica que troca a segurança, traga a floresta em pé e a riqueza gerada pela floresta por pasto. E, para isso, é preciso que a medida provisória 910 passe.
se não ela que caiu, agora o projeto de lei apresentado pelo deputado Zé Silva, de Minas Gerais, do Solidariedade, que propõe a regularização fundiária. Agora, é preciso entender, pessoas precisam entender, que a regularização fundiária é um instrumento extremamente importante para garantir, como disse o professor Nilo, garantir o direito daquelas pessoas que migraram para cá há 20, 30, 40 anos e que estão sobre a terra trabalhando, criando a família e alimentando a cidade, garantir o direito fundiário e a segurança fundiária através da titularização das suas terras. Isso é uma coisa, isso é regularização fundiária. Agora, quando você usa o argumento da regularização fundiária para garantir a legalização da invasão de terras, da expropriação de terra pública e da expropriação de terras indígenas e terra de populações tradicionais, em nome de empresários e investidores do mercado de bois e mercado financeiro nacional e internacional, isso é um crime e que precisa ser denunciado. A sociedade precisa dizer não, inclusive dizendo não às riquezas produzidas aqui sob essas condições. O mercado nacional e internacional tem que perguntar de onde está vindo a carne da produção na Amazônia. Se for produção sob essas circunstâncias, é preciso boicotar a produção dessa carne. Nós não precisamos disso. Claro que a população precisa de se alimentar, ninguém está dizendo não. O que a gente está dizendo é preciso que as terras das populações indígenas, das populações tradicionais, as florestas que estão em pé, elas não precisam ser derrubadas. É preciso recuperar os pastos, por isso que eu comecei falando sobre os pastos. O volume de terras de pastos que hoje estão degradados, eles podem e devem ser recuperados. Tem estudos belíssimos da Embrapa e de universidades importantes, como a Federal de Viçosa, a Federal de Pelotas, que indicam a possibilidade da recuperação de mais de 50, 60 milhões de hectares de terras já aberto. Então, não há necessidade de derrubar um único hectare novo. É preciso que a pecuária permaneça onde está, não avance sobre a floresta. Né? Sob pena de você colocar em risco parte dessas epidemias, é resultado do quê, afinal de contas? Ora, a natureza possui os vírus, possui esses na tua forma natural, na forma originária. Quando você derruba florestas, Padre Nilo, você abre a possibilidade de que esses vírus, que estavam quietos lá no meio da floresta, busquem outras formas de representação, busquem outros hospedeiros. E aí você encontra os hospedeiros que acabam cruzando com o ser humano do outro lado da ponte. Proteger a floresta é estratégico para proteger a saúde das pessoas. Né? Você tem casos objetivos. Quando você tem desmatamentos na Amazônia, você tem surtos novos de dengue, de leishmaniose, de zika e etc. Proteger. Olha o que aconteceu com a zika no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo. A Serra da Cantareira, degradada durante mais de 20, 30 anos seguidos, foi uma porta de saída que contaminou os primatas na Serra da Cantareira e que contaminou as pessoas na Zona Norte de São Paulo, por exemplo. Então, proteger a Amazônia, e aí a gente está discutindo agora a Amazônia e pandemia, proteger a floresta amazônica, aquela floresta que garante o equilíbrio climático no Brasil e no mundo, que garante as chuvas, o ciclo das chuvas no sul e no sudeste, também é fundamental para garantir o equilíbrio da natureza, do ponto de vista das suas microexistências. Assim como também é fundamental, ao preservar a Amazônia, você preserva o conhecimento originário das populações que, ao longo de 7, 8 mil anos, vivem na Amazônia. E esse conhecimento fez com que essa população se apropriasse da riqueza mantendo a floresta em pé, sem derrubando a floresta. Então, me parece que é óbvio. Agora, para o capital, nada disso importa. O capital só para quando a sociedade diz para ele que ele vai ser punido. Como é que você pune o capital? Não permitindo a tua reprodução ampliada.
A população brasileira e a população mundial precisa exigir dos teus produtores, fornecedores de alimentos, a origem da carne que está saindo da Amazônia, a origem da soja que está saindo da Amazônia, a origem do café que está saindo da Amazônia. É preciso dizer não à exploração de madeira é ilegal. Porque cada árvore derrubada, cada hectare derrubada para abrigado, que para o capital é uma terra fácil, é uma terra barata, mais barata do que recuperar os pastos que eu dizia, é uma terra suja de sangue, é uma terra manchada de sangue, sangue dos trabalhadores e das trabalhadoras que vivem aqui. Nós não podemos seguir ignorando. Há alguns dias, o ator Lima Duarte falava sobre um colega recém-falecido, e ele citava um texto importante da dramaturgia mundial, e ele dizia: as pessoas que ficam em silêncio, as pessoas que diante da tragédia não fazem nada, essas pessoas estão lavando as mãos em bacias de sangue. E no caso da Amazônia, não é metafórico. O sangue que jorra aqui é o sangue das mulheres e dos homens que vivem e lutam pela essa Amazônia. Sangue dos indígenas, das mulheres, dos religiosos. Agora, recentemente, se homenageou os 30 anos de passagem, se lembrou e se reverenciou os 30 anos da morte do padre Josimo, uma liderança importante que defendia os trabalhadores do Tocantins e que foi assassinado exatamente porque ele estava no Tocantins, junto com as lideranças sociais e populares, defendendo a floresta. Para concluir, o que você tem hoje, quando você olha para a região que o padre Josimo tombou como mártir? O que você olha para a região do Mato Grosso, Rondônia e Mato Grosso do Sul, que nos últimos 30 anos foram avançadas, a especulação imobiliária rural avançou e degradou. O índice de desenvolvimento humano dessas regiões é tão ou mais miserável do que era há 30 anos atrás. Então, o argumento de que a pastagem, o argumento de que o avanço da pecuária e da exploração de madeira traria desenvolvimento é uma grande falácia. Porque se você vai em Porto Velho, você vem em Manaus, o que prevalece aqui é a miséria. Miséria que agora está levando à morte milhares de pessoas, a doença, por conta do coronavírus. Porque a classe média consegue ficar isolada dentro de casa, porque consegue ter alguma poupança para se proteger e estratégia de trabalho. Mas os trabalhadores e as trabalhadoras das periferias, inclusive uma parte importante delas indígenas, que foram expulsas das suas terras, hoje estão nas periferias da cidade e sendo sepultados em cova rasa. Isso, quando a gente fala do sangue, não é metafórico. Agora, quando um sujeito em Paris, em Londres ou na Avenida Paulista compra um móvel, um sofá ou uma mesa de madeira que veio da Amazônia sem perguntar a origem, essas pessoas estão ensanguentando as tuas mãos. Me desculpe se às vezes eu sou muito enfático, mas é preciso ser enfático, não dá para a gente tergiversar. Não dá, é possível combinar o desenvolvimento sustentável da Amazônia com a proteção da Amazônia. Para concluir mesmo, nós tivemos uma experiência no sul do Amazonas, num município chamado Maués, onde a universidade pegou a tua expertise, pegou o teu corpo de pesquisadores, cientistas sociais e das ciências naturais, dialogou a partir do convite com as populações do rio Urupadi, por exemplo, produtores de Guaraná que se recusaram a oferecer Guaraná para uma multinacional de refrigerantes, a Ambev. Eles continuam produzindo Guaraná como teus antepassados produziam. E a Universidade Federal do Amazonas conseguiu atuar na região, contribuir com aquela população, certificar aquele Guaraná como um Guaraná orgânico, e esse Guaraná agora está pronto para ser exportado nacional e internacionalmente. E a população que comprar esse Guaraná em qualquer lugar do mundo saberá que esse Guaraná é produzido de forma tradicional, de forma equilibrada e que protege o modo de vida, a cultura e a floresta. E por isso paga mais caro. Por isso que o Guaraná
certificado, ele tem melhor preço no mercado nacional e internacional. Eu estou dando esse exemplo para concluir e te devolvo a palavra, Suzete. Me desculpa se eu me alonguei, porque eu fico, fico muito empolgado com esse tema. Muito obrigado, professor Luiz, ótimo, porque o senhor está exatamente em Manaus e conhece a realidade, né? E vem criando também como um agente social, né? Não simplesmente como um professor. Nós temos uma pergunta aqui, uma pergunta muito interessante, de uma pessoa também lá da Amazônia, né, de Parintins, e que manda uma pergunta, Josemara, manda uma pergunta para vocês dois. Ela pergunta de que maneira podemos olhar para a Amazônia sem que a tomemos como apenas objeto de pesquisa, que possamos entrar em uma interação dialógica com os pesquisadores, não como um objeto, mas como um jeito. Então, os dois, professor Nilo e... Professor Nilo? Luiz ou professor Nilo? Professor Nilo. Ok, eu posso apenas dar um início, mas eu queria inicialmente dizer que foi muito importante ouvir o professor Luiz, que vem de dentro da Amazônia, nos falar com muita acuidade, com muito pé no chão das realidades aí. A pergunta que vem, ela é importante também. A Amazônia, sim, ela pode ser objeto de pesquisa, mas ela, sobretudo, tem pessoas concretas, tem povos, tem culturas próprias e tem toda a riqueza que é a própria floresta. Então, o ser humano ali presente e a floresta. Dar voz às pessoas que estão aí. Acho que isso é importante. Por isso, precisamos fortalecer uma cultura do diálogo, da escuta recíproca. Não adianta eu, por exemplo, estando aqui em São Paulo, vir com fórmulas prontas sem ouvir o povo da Amazônia, sem ouvir suas comunidades. E as demandas, que são muitas, aliás, muitas delas bem colocadas pelo professor Luiz agora, né? Então, abrir caminhos de decisão conjunta e responder aos desafios que nos são comuns, ouvindo os povos da Amazônia, as suas comunidades, as diferentes culturas. Acho que esse é um primeiro parâmetro. Aí eu gostaria de ouvir o professor Luiz sobre isso também. Então, é importante essa pergunta, porque ela nos exige uma compreensão multifacetada de que não há uma dicotomia entre pesquisa e ação. Como diz na militância religiosa, que você não pode pensar uma fé sem ação, né? Uma fé sem ação, ela é vã. O mesmo vale se você tem uma floresta que você não é capaz de compreender a tua dinâmica, você pode correr risco de deixá-la exposta como uma grande um corpo aberto. A ciência, o papel da ciência é estudar a realidade social, a realidade biológica, ecológica, e propor intervenções que combinem o desenvolvimento e a melhoria de vida daquelas pessoas, ao mesmo tempo com a geração de riqueza, por exemplo. O exemplo que eu dei sobre o Guaraná é um deles, mas eu poderia dar outros tantos. Tem um professor na Universidade, por exemplo, do Amazonas, que estudou estudou a variação genética das galinhas e qual é a melhor galinha para ser cultivada nos terreiros da Amazônia, para garantir a proteína animal para essas populações. Tem um conjunto de estudos. Então, é fundamental que a ciência ande junto com as demandas sociais e populares. Para isso, é preciso também que as comunidades percam o medo de atravessar o corredor e bater na porta das universidades e exigir das universidades que escutem, como disse o professor Nilo, as tuas demandas e, ao mesmo tempo, exigir do Estado brasileiro e exigir do governo brasileiro que aporte recursos, aporte dinheiro nas universidades públicas brasileiras, nos centros de pesquisa, nos institutos de pesquisa. O governo Bolsonaro, por exemplo, criminosamente cortou recursos importantíssimos para a saúde, e para a educação, e para a ciência e tecnologia.
Agora, alguns anos atrás, os nossos deputados federais da Amazônia festejaram criminosamente quando foi derrotado, quando foi suspensa a CPMF. A CPMF era recursos que eram destinados ao Sistema Único de Saúde. Há 10 anos atrás, o prefeito de Manaus, pouco mais de 10, 12 anos atrás, o prefeito de Manaus festejava no Congresso o fim da CPMF. E agora, a semana que passou, o mesmo prefeito da cidade de Manaus chorava pelas mortes dos manauaras e dessa população amazonense, porque o sistema de saúde está colapsado. Ora, ele, como deputado, votou. Nós estamos falando de mais ou menos 40 milhões de reais que viriam para a área de saúde todos os meses. Agora, por exemplo, nós estamos diante de um corte de orçamento da PEC 95, que cortou o orçamento da saúde por 20 anos. Então, quando as pessoas estão na periferia, quando as pessoas estão em Parintins, Itacoatiara ou São Paulo de Olivença, e não conseguem um avião para ser trazido para Manaus, não conseguem uma lancha para ser levado da zona rural para a cidade, e quando chega lá não tem saúde pública, é porque os homens e mulheres que fazem política no Estado e na Amazônia e no Brasil estão de costas para o povo. E o povo precisa ficar atento para isso. E parte disso, com um papel da universidade pública, gratuita e socialmente referenciada, uma das tarefas dela é fazer essa denúncia. É denunciar, é dar notícias ao povo e dizer, olha, esse deputado, esse senador da República, essa empresa, eles estão conspirando contra a Amazônia e conspirando contra o povo da Amazônia. É esse o papel, e por isso não é à toa. Todos os regimes autoritários no mundo, a primeira coisa que eles fazem é tentar calar as universidades, e em especial as ciências humanas, que é quem faz essa crítica mais contundente. Então, a ciência não há contradição, a gente precisa fazer pesquisa. Às vezes, o cidadão ele acha que a universidade, por exemplo, precisa dar respostas imediatas, e nem sempre a universidade é capaz de dar resposta, porque ela precisa compreender. É como agora essa discussão sobre a vacina para o coronavírus. Né? A vacina é preciso ser pesquisada, é preciso testar para que não exponha as pessoas ao risco. Quem é que não se lembra, que tem cabelos brancos como eu, de uso indevido de medicamentos que levaram à morte de centenas de mulheres, como foi, por exemplo, do medicamento que era utilizado como anticonceptivo, né? Na década de 70. A talidomida. Milhares de mulheres morreram, milhares de crianças nasceram com deficiências físicas e mentais, porque o medicamento não foi devidamente estudado, a pressa de responder ao mercado levou a danos irreparáveis para a sociedade. Fico com você, Suzete. Professor, tem aqui, não é uma pergunta, é Jocélio Maciel, ele faz o seguinte comentário. Segundo o ministro da Economia brasileira, a pobreza é o maior inimigo do meio ambiente. Afirmou que são os pobres principais responsáveis pelo matamento, que fazem isso para fins de subsistência. Esse ministro não conhece nem a Amazônia, os pobres do Brasil. Isso é certo. Para ele fazer esse comentário é porque ele não conhece a realidade brasileira. Simplesmente conhece a realidade dos bancos e do grande capital. Porque se ele conhecer, ele está nesse lugar que não deveria estar, para ele poder fazer esse comentário sobre a questão dos pobres. Tem uma última pergunta aqui que eu gostaria que vocês dois também, é da professora Ana Lúcia. Ela diz o seguinte: essa discussão enfática feita pelos dois professores está excelente, e este é um tema que precisa ganhar mais visibilidade. Como ampliar essa discussão em tempo de pandemia? Ações locais deveria ser apoiada a partir das ações globalmente articuladas. Então, fica essa pergunta da professora, e gostaria, antes de vocês encerrarem, responder a professora. A professora Ana Lúcia está morando em Paris por um tempo, ela teve uma live semana passada sobre Paulo Freire.
Então, ela faz essa pergunta. Compreendeu a pergunta, professor? Sim, compreendo. Professor Luiz, pode? Em tempo... Então, vamos... posso falar? A partir das ações global. Pode, professor. Tá bom. Primeiro eu vou falar em relação ao ministro Paulo Guedes. Ele é quase tudo, inclusive um canalha. Porque ele sabe que quem produz a pobreza é o capital. O exemplo claro disso, veja, com a pandemia, os trabalhadores pararam as suas atividades. Exato. E aí os empresários começaram a reclamar porque eles pararam de faturar, eles pararam de gerar riqueza. Porque quem gera riqueza no mundo é o trabalho dos trabalhadores, não é o capital. E nem as máquinas que estão paradas, e nem o empresário que está desprotegido no teu condomínio fechado. Quem produz riqueza são os trabalhadores, só que essa riqueza não é transferida para ele. O pago para ele é uma miséria de um salário que ele não consegue pagar saúde, educação e transporte de qualidade. Parte da riqueza gerada não é transformada pelo Estado em política pública de saúde e de moradia, por exemplo, que obriga as pessoas a morar em condições miseráveis nas periferias das cidades brasileiras. Esse canalha, ele sabe disso. E quando, então, ele culpa o público, eu não posso usar um outro adjetivo senão esse. Em relação à pergunta da Ana Lúcia, eu acho que tem duas coisas. O movimento ambientalista usa uma expressão que eu gosto, embora eu seja crítico a uma fração desse movimento ambientalista, que é pensar globalmente e agir localmente. O nosso grande desafio, eu não posso, por exemplo, vestir uma camisa em defesa da baleia jubarte, morando em Manaus. Eu tenho que defender a despoluição dos igarapés e o acesso e a produção de alimentos de forma equilibrada para a população, por exemplo. Então, eu acho que o nosso grande desafio é, localmente, criar redes de solidariedade, ainda mais agora, no período de pandemia, redes que permitam, por exemplo, que que os trabalhadores da cidade, em especial os mais vulneráveis, possam comprar diretamente da agricultura familiar, dos trabalhadores da zona rural, o alimento que eles estão produzindo. Para isso, eu preciso, por exemplo, de um caminhão que possa trazer esse alimento de lá para cá. Então, às vezes, a população dos países ricos, uma forma contundente de ajudar é articular, apoiar a articulação que o garanta a produção do alimento na zona rural e o deslocamento desse alimento para as cidades, para serem vendidos a preço justo para as populações de baixa renda das periferias. Essa é uma forma muito contundente, muito clara. E isso, as universidades podem contribuir, como têm contribuído. Semana passada, eu comprei alimento para minha casa, a partir de uma articulação de um grupo de estudantes e de gente da universidade e técnicos, servidores públicos do INCRA. Servidores públicos do INCRA se articularam, colocaram teu carro, a tua expertise, para articular o deslocamento desse alimento para cá. A Universidade Federal do Amazonas faz a mesma coisa. A gente tem uma feira chamada AgroFan, que traz a produção dos alimentos daquela população que a gente faz pesquisa, a gente apoia e o traz para a cidade. Como a cidade está fechada, essa produção foi comercializada através de uma rede de cooperação. Eu estou dando esses 2 ou 3 exemplos para sair do campo teórico, de um sociologuês ou coisa parecida, e para mostrar que é possível, sim, combinar a ciência, a pesquisa e a extensão, que isso que eu estou falando é extensão rural, que possa melhorar a vida das pessoas e proteger a floresta. A proteção da floresta se dará pela proteção das pessoas que vivem na floresta, não sem ela. As observações do professor Luiz, se puder fazer algumas agora. Na verdade, pensar que os pobres são os problemas é não captar a violência que o atual sistema econômico faz sobre a vida das pessoas. O Brasil está entre as 10 economias do mundo. Como pensar um país que está entre as 10 economias do mundo se não for com o trabalho de todo este povo que, com salário minguado, é capaz de construir essa pujante economia? Por outro lado, qual é o reverso? O reverso
é a desigualdade social, de um povo que não recebe de volta aquilo que ele mesmo constrói a um suor que lhe custa muito, muitas vezes, a saúde e a própria vida. Eu creio que devemos pensar isso em nível de dignidade humana mesmo, e de condições compatíveis à dignidade humana. Faltam recursos? Não, eles estão concentrados nas mãos de poucos, e não chegam a estes que constroem realmente, com o suor do seu trabalho, e sustentam essa economia que está entre as 10 mundiais. Depois da pandemia, vamos ver se nós continuamos entre essas 10. Mas, em todo caso, está aí a questão de sermos justos, mais justos. E a justiça é um grande grito que brada aos céus de uma situação de extrema desigualdade, sendo o país um dos países mais desiguais do mundo. Isso não pode ser simplesmente colocado embaixo do tapete, não é? Então, está aí um grito, está aí uma tomada de consciência, e que se deve traduzir em ações concretas de um povo desperto e não manipulado a aceitar aquilo que justamente é contra si mesmo, né? De uma manipulação que quer tolher as consciências das pessoas. Ok, professor? Eu gostaria também de lembrar aqui, não sei, eu gostaria de lembrar de duas pessoas que... Um foi Chico Mendes, né? Depois de Chico também, da Amazônia, e ficaram por isso mesmo. Depois foi Moratti, também que lembramos da forma que ela morreu, né? E por quê? Porque entrou na luta. Então, a luta da Amazônia não é uma luta nova, é uma luta que inicia também, como já disse, com a colonização, e cada vez mais, né, a ganância do capital internacional e do capital local, porque também estão dentro do Brasil, avança também pelo egoísmo, e a deda não vale para esse grupo. Então, assim, é importante, né, a gente, mais seminário, mais debates, né, e convidar pessoas, tanto do Brasil quanto do exterior, que venha somar mais força com a gente nessa luta. E é muito importante a nossa consciência. Eu acho que esse momento da pandemia também foi um momento da gente parar e refletir, porque não conseguíamos, né, parar para pensar em nós e na nossa vida, né? A vida, agora todos estão dizendo, a vida acima da economia. Sempre nossa vida deve estar acima de qualquer outros desafios. Então, eu quero agradecer o professor Nilo, o professor Luiz, que contribuiu, e vamos pensar em outras formas de continuar, não só, né, nas lives, mas sair da live para a realidade. Fácil falar nas lives, mas sair para a luta do cotidiano, para levar as bandeiras, levar os pedidos, levar os desafios da nossa comunidade, que é mais difícil. Então, aqui fica o convite para todos que estiverem interessados, nós vamos continuar com o tema. Tem proposta de companheiros que trabalham na área social, companheiro Josinaldo, que deve estar nos ouvindo, né, da gente buscar fazer um seminário e pisar a realidade, sair das lives e ir para a realidade. O que não pode é a gente continuar, é muito confortável eu estar dentro da minha casa falando aqui nessa imagem, mas o nosso cotidiano é construir a luta junto com o ambientalista, junto com as comunidades ribeirinhas e quilombolas, e exigir justiça e direito, né? A gente tem um texto, né, professor Nilo, na Bíblia que diz: justiça e paz se abraçarão. Se não há justiça, não pode haver paz. Então, nós estamos falando da injustiça, né, de uma região, mas sabemos que essa desigualdade que o professor Nilo acabou de falar, América Latina, né, o continente desigual, não é a África.
é a América Latina. Então, assim, porque a riqueza, né, os 43% mais ricos, detém todo o econômico. E aí, responsabilidade, né? Não da gente ficar só rezando nas nossas igrejas, no nosso conforto, mas sair para... Eu acho que a live ela tem valor se a gente tirar essa live e transformar uma frente de realidade, de luz, para que os povos tenham a sua cidade viva. Né? O povo é muita coisa, eles querem trabalho, moradia, a sua alimentação e a sua formação. É responsabilidade. O professor tocou na questão da PEC, a PEC da idade, que nós chamamos, a PEC da saúde e da educação. Não é possível o país, como o Brasil, continuar, né, que foi na época do Temer, parece que esquecemos, mas não, lá na época ele fez a PEC da saúde e da educação, congelando anos. Então, assim, nós temos muito motivo de lutas e retomar o nosso país e colocar o nosso país em outra orientação. Nosso país está orientado, nosso povo desorientado, e estamos desorientados. Então, nos orientamos o caminho, que é o caminho da justiça para o nosso povo. Gostaria de agradecer, então, os dois, não sei se eles gostariam de falar mais um minuto aí, alguma coisa, para a gente encerrar a nossa live. Muito obrigado também, todos que estiveram com a gente aí no Facebook, que acompanharam, desculpa que a questão técnica é uma coisa muito ainda difícil. Nós vamos ter o nosso canal ainda, então, por isso os canais não estão na nossa, mas ainda vamos construir, esse é um papel, nós, enquanto trabalhadores e trabalhadoras, temos que ter também os nossos meios, né? Porque é muito interessante as lives, mas está vendo que tem muitas interferências. Então, assim, é importante a gente debate. Então, o professor Nilo e o professor Antônio, Luiz Antônio. Vamos, professor Luiz Antônio. Eu muito agradeço, obrigado. Acho que a experiência foi muito boa. E só lembrando, mostrando, revelando, né, para a população que se nós hoje podemos nos proteger, se nós hoje podemos salvaguardar e proteger parte da população afetada pelo coronavírus, e lamentavelmente a gente hoje tem mais de 13 mil pessoas mortas pelo coronavírus, mas tem outras milhares que estão sendo salvas todos os dias pelo sistema público de saúde, né? Então é preciso que as pessoas entendam quando os trabalhadores da saúde, quando os técnicos de enfermagem, quando os enfermeiros vão para a rua defender a saúde pública, eles não estão defendendo só o próprio umbigo, eles estão defendendo exatamente a possibilidade de uma saúde que seja para todos e não só para aqueles endinheirados. Então, eu queria oferecer minha homenagem aos trabalhadores da área de saúde e reforçar a defesa do sistema público de saúde, que é o Sistema Único de Saúde do Brasil, o SUS. É o melhor que a gente tem, que precisa ser consertado. Obrigado. Muito bem, foi um prazer muito grande ouvir o professor Luiz Antônio Nascimento. Obrigado, Suzete, pelo convite. Você faz um bom trabalho a partir de Paris. Eu a conheci já desde quando você vivia no Brasil, lá na PUC do Rio de Janeiro, que bom. Eu diria que sim, o SUS e muitas propostas da Constituição de 1988 são fundamentais para a democracia participativa que precisamos aprender mais e fazê-la acontecer na prática. O que está acontecendo hoje? Querem solapar a democracia participativa, querem cortar muito dos ganhos e das conquistas da Constituição de 88, assim como foi e é o SUS, que se mostra a resposta mais qualificada para a saúde no Brasil. Então, devemos realmente prosseguir no sentido de uma participação democrática, das conquistas já feitas que estão sendo atacadas dia após dia. Muito grato a todos pela atenção,
Muito grato, Suzete. Que bom, professor Luiz. Adiante juntos. Sim. Nesse mundo, se não estivermos juntos, nós perecemos. É juntos que seremos fortes. Obrigado. Um abraço a todos. Obrigado, Suzete. Tchau, gente. Obrigado, bom, professor Nilo, isso também, muito obrigado. O professor Nilo tocou aí, fui aluna dele, era rebelde, muito rebelde, mas foi muito bom lá naquele momento. Eu acho que é isso, a gente vai construindo nos lugares que a gente passa. Então, eu acho que esse é o nosso papel. Em qualquer lugar do mundo onde estivermos, nós temos o compromisso com a vida, com a luta, os mais empobrecidos. Né? E muito obrigada a todos também que estiveram aí. Nós estamos recebendo aqui comentários que amaram, que foi muito bom, e vamos pensar em outros momentos, né? Presencial também, convidando os nossos amigos e a gente discutir essa questão ambiental e levantar, né? Que ter esse sonho da Amazônia, né? Ser realmente desta população que vive ali no cotidiano. Muito obrigado a todos e todas. Até a próxima. Até, um abraço. Tchau, professor. Antônio Nilo. Tchau, até.